Freire Gomes, ele é natural de São Paulo, né? Entra na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, portanto, é contemporâneo do Jair Bolsonaro, e vai ascendendo na estrutura do Exército até que em 2014, no governo Dilma, é promovido ao cargo de general. Em 2016, depois do golpe de Dilma Rousseff, ele assume uma posição chave no Estado brasileiro, que é o cargo de secretário executivo do recém-recriado Gabinete de Segurança Institucional. Vamos lembrar que com Temer, o GSI teve o seu patamar elevado a ministério, e quem assumiu foi também o general Sérgio Etchegoyen, e a gente sabe que nas estruturas ministeriais aqui de Brasília, na Esplanada, o número 2 é o secretário executivo. E o secretário executivo de Etchegoyen era Marco Antônio Freire Gomes. E aí, para fazer o link com aquela nossa primeira conversa do escândalo de espionagem da ABIN, o que a gente defende no Intercept é que esse cenário em que o Brasil virou esse paraíso para esse tipo de programa espião nasceu no GSI do governo Temer, uma série de normas, portarias, medidas infralegais que beneficiaram compras sigilosas e principalmente de equipamentos de inteligência, com pelo menos duas grandes medidas nesse sentido, que foi a Política Nacional de Inteligência, em 2016, e a Política Nacional de Segurança da Informação, em 2018. E o Freire Gomes esteve envolvido em tudo isso. O GSI, inclusive, teve que ter um planejamento estratégico refeito no governo Temer para ver como funcionaria, e ele foi desenhado por Freire Gomes, assinado, então isso é público e notório. E então, além de colocar da forma como tem que ser feito as Forças Armadas para dentro desse escândalo de espionagem, a gente entende que esse papel do Freire Gomes mostra uma proximidade com um setor específico do Exército Brasileiro, da cúpula das Forças Armadas, que é ligada ao ex-general, ao general hoje da reserva, né, Sérgio Etchegoyen, que ocupou posição tão importante no governo Temer, e talvez por isso, por essa conexão com Etchegoyen, que tenha falado tanto nesse depoimento, que é um pouco do que a gente vai tratar aqui hoje, porque não necessariamente Freire Gomes é alinhadíssimo com Jair Bolsonaro, sim, teve diversas ações golpistas, mas essa leve diferença de talvez ter refugado pouco antes de concretizado o golpe tem relação com essa ligação com Etchegoyen e essa fração da cúpula das Forças Armadas. Então é esse homem que depôs na Polícia Federal por tantas horas e, enfim, acho que é por isso que é importante, antes da gente começar a entender quem é ele, e muito legal ter começado dessa forma. O Freire Gomes, que estava sendo chamado de cagão pelo Braga Neto, você vai me desculpar aqui a escatologia, mas caso o Braga Neto estivesse certo, talvez a figura que a gente possa usar é que ele jogou essa sujeira toda no ventilador e sujou muita gente, talvez até o próprio Braga Neto, porque a gente sabe que foram de 7 a 10 horas de depoimento, segundo a apuração de vários colegas aí da imprensa, e deve ter sobrado para todo mundo, se esse ventilador girou rápido, tá todo mundo muito sujo ali na alta cúpula das Forças Armadas. Perdão a todos pela escatologia, mas eu acho que é uma figura que serve para o momento, porque, ao que parece, de fato, o Freire Gomes falou, e muito. Isso é o que a gente tem de fato, né? Ele entrou na Polícia Federal e saiu depois de 8 a 10 horas. É um processo sigiloso, como a gente sabe, esse caso corre dentro de um dos inquéritos que o Alexandre de Moraes apura essa tentativa de golpe de Estado. Então, o que a gente está vendo de notícia até o momento não é de fontes oficiais, então as pessoas se perguntam, cadê o depoimento? Cadê o depoimento? Esse depoimento, ele está dentro da Polícia Federal. O que a gente tem hoje são veículos sendo abastecidos de forma legítima, como o jornalismo tem de fato que correr atrás, por fontes ligadas à investigação. A gente acredita que boa parte delas são ligadas à Polícia Federal, mas também, de alguma forma, os depoentes, por meio de seus advogados, existe uma rede
pelo outro lado também, que dissemina um pouco do que foi a narrativa desse depoimento. E sim, como você colocou, Gabi, Freire Gomes esteve nessa reunião comprometedora com Bolsonaro, tem consciência da minuta do golpe, e a gente tem acompanhado alguns jornalistas que têm adiantado isso de uma maneira bastante confiável, né? Desde que o 8 de janeiro aconteceu, a Andréa Sadi, como você mencionou, é uma delas. De fato, as apurações junto à PF, para a gente que acompanha como repórter aqui, se confirmam. Do Aguirre Talento também, que é um grande jornalista do UOL, que desde o dia 8 de janeiro também tem trabalhado nessa investigação, como a PF apura tudo isso. E o que a gente espera no Intercept, pelas reportagens que a gente tem publicado nesse último período, é que, para além do Freire Gomes delatar, também seja investigada a responsabilidade da cúpula das Forças Armadas como um todo. Dele em si, por possivelmente ter prevaricado diante de uma realidade tão flagrantemente golpista, mas também do alto comando do Exército, né? Ou seja, a estrutura do Exército também foi utilizada, nesse caso, para essa trama golpista e com a digital do alto comando. Então, não só a vinda desse coronel, mas diversas outras sinalizações de outros integrantes do alto comando também são muito preocupantes. É importante lembrar também que um dos generais ligados aos Kids Pretos estava nesse alto comando até novembro do ano passado. Então, a apuração sobre o Freire Gomes é importante, bem como a delação que ele tem a fazer, mas a gente não pode esquecer que, ainda que na hora H tenha havido um passo para trás, há responsabilidades tanto de delatar as ilegalidades, quanto de gente que articulou isso dentro da alta cúpula do Exército e das Forças Armadas em geral, e isso tem que ser apurado, né, Gabi?